Graças, paz, abençoados, amém? Glória a Deus. Sou seu irmão Van, aqui de Cabedelo, Paraíba, Nordeste abençoado, quente brasileiro. Aqui do Brasil, tá uma benção, tá esquentando, tá ficando quente, mas também é bom, né? Porque dá praia, dá passeio, né? A gente curte a praia aqui em Cabedelo. A praia é uma benção, uma coisa linda, igual a sua praia, igual a sua cidade. É um sol para cada um, mas tudo para a glória de Cristo o Eterno. Amém? Vamos lá? Vamos seguindo aqui. Estamos nos últimos dias? A pergunta é essa. Irmão Van, eu caminhando por aí nas escolinhas dominicais, da religião evangélica, Testemunha de Jeová, catolicismo romano, a do sétimo dia, e aonde eu fui, lá eles ensinam que nós estamos nos últimos dias. É pior, irmão Van. Eles estão dizendo que os judeus estão construindo um terceiro templo para Jesus voltar. E ainda diz mais, a grande tribulação está estourando. Eita, ainda diz mais um pouquinho, Jesus está voltando. Irmão Van, isto é verdade? Deixa eu aqui para pertinho de você. É não, meu irmão. Isto é um engano. Isto é falta de compromisso com a verdade. Este povo não tem compromisso com a verdade, tem compromisso com o teu dízimo, com o teu dinheiro, né? Em arrecadar, em querer que você arrebanhar, em trazer os gados para o curral, que é o templo, o prédio, e manter pessoas lá dentro, somente, meu irmão, para tirar o dinheiro e curtir a vida muito bem, obrigado. Mas compromisso com a verdade? Não tem. Vou provar para você que, aliás, estou provando que os últimos dias que Isaías profetizou aqui não são os últimos dias dos nossos dias. Foram os últimos dias para os judeus no tempo de Jesus, na época de Jesus. Os últimos dias para Pedro, os últimos dias para Paulo, os últimos dias para João, os últimos dias para Tiago e assim por diante. Para os apóstolos, para a igreja, os últimos dias para a igreja da Ásia, né? Então, vamos trabalhar e mostrar e dizer o que as Escrituras nos revelam. Amém? Então eu deixei para você nos dois primeiros vídeos, este agora é o quarto vídeo, uma bênção sobre os últimos dias. Aqui, eu disse que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Plenitude ali foi pleroma. E eu provei para você que Jesus disse em Mateus 24:14, que quando este evangelho do reino fosse pregado, veria o fim. Paulo disse que o fim já chegou, porque o evangelho do reino foi pregado em toda criatura debaixo do céu ou do sol. Agora, o nascimento de Jesus, presta atenção aqui agora, o nascimento de Jesus e sua apresentação a Israel, Jesus nasce nos últimos dias, se apresenta a Israel, foi para anunciar aos judeus. Os judeus estavam dizendo o seguinte, quando eles viram Jesus, quando o menino Jesus nasceu, Salvador, aí ali os judeus, foi decretado que esta era, esta dispensação, este mundo judaico estava chegando no seu fim. E exatamente é isso que diz, exemplo aqui, olha só, Hebreus, olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo de número 2. Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 2. A quem constituiu, versículo de número 1. Aqui, ó. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho. Então, o Filho, né, eles já não estavam mais falando, ouvindo as profecias, né, a antiga aliança, o antigo pacto, o livro da lei, o Torá, não. Eles estavam recebendo agora a mensagem, doutrinas, instruções pelo próprio Filho. Agora, quando isso aconteceu? Nos últimos dias. Então, a nós, a eles, a nós, não. A religião evangélica, não.
nem tampouco a religião católica, nem Adventismo do sétimo dia, nem Testemunho de Jeová. A nós, eles, os judeus do primeiro século, da primeira era, do ano 66, da primeira era cristã do primeiro século. Então, a nós, falou-nos nestes últimos dias. Últimos dias de quê? De uma era. Últimos dias de um aion. Aion é uma palavra grega para era. Então, aquele aion, aquela era, a era dos judeus, um sistema mosaico de lei, estava acabando. Então, aqui, então o nascimento de Jesus serviu para isso, para dizer aos judeus que o sistema dele, o sistema mosaico, né, ou o fim do mundo. Outra coisa aqui, já que falamos no fim do mundo, olha só, Mateus, olha que absurdo, olha que terror, né, a religião evangélica me causou quando eu frequentava a escolinha dominical. Mateus 24, versículo 3. Olha o que terror. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fim do mundo. O mundo vai se acabar. Até hoje, a religião evangélica e as demais aliadas diz isso. Olha a guerra aí agora. Israel, né, está em guerra. O mundo vai se acabar. O terceiro tempo. Como é que vai construir Israel em guerra? É um negócio meio estranho, né? Mas Israel está em guerra. Preparem-se. As trombetas vão soar e Jesus vai voltar como um bonequinho de paraquedas sobre as nuvens, nas nuvens, né? Não vai, meu amado, mas mesmo que você chore, mesmo que você reze, mesmo que você jejum 40 dias, 40 noites, volta a Jesus, Jesus não vem mais não. E sinal haverá do fim do mundo. Mundo aqui, meu irmão, mundo aqui não é um mundo físico, não é mundo pessoa, mundo aqui é um sistema mosaico e da tua vida e o fim de um sistema de lei. Senhor, qual será o sinal da tua vinda e do fim do sistema de lei mosaico? Aí sim, aí encaixa aqui o fim de um sistema. Jesus disse: quando este evangelho do reino for pregado, porque o evangelho do reino iria eliminar, né, da mente dos judeus a obrigação da lei, e eles seriam salvos agora unicamente pela graça, o favor, né, imerecido de Deus aos homens e aos judeus. Então, o evangelho da graça salvou tanto judeus como gentios, e esse sistema acabou em 70 com a queda do templo. Isso aqui é um sistema, e não um mundo pessoas, e não um mundo cosmo, e não um mundo terra, e não um mundo físico, mas um sistema de lei mosaico. Tranquilo? Pergunta aí ao teu professor de escola dominical, vai perguntando, não fica calado não, engolindo lixo e depois está fazendo mal, você tem dúvida, você não quer ir mais, você não quer mais ouvir, né, o evangelho. Por quê? Porque você foi enganado o tempo todo da tua conversão. Aí quando você bate com a verdade, mas é bom, porque Jesus disse que a verdade liberta para a glória dele. Então vamos lá. Então, esse sistema, este mundo estava com seus dias contados. Isso aqui, ó. Esse sistema, este mundo estava com seus dias contados. Por quê? Porque eles estavam vivendo os últimos dias. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, a igreja de Pedro, de Paulo e de João estavam vivendo os últimos dias deles, de uma era, de um sistema, de um aion, de um período de tempo. Agora, presta bem atenção aqui. Fim do mundo. João 19, olha só se Jesus não decretou o fim de um sistema, o fim de uma era. Livro histórico de João, capítulo de número 19, versículo 28. Olha Jesus findando tudo aqui, acabando com tudo, com esse sistema. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, olha que maravilha.
Não restou nada mais para frente. Todas as coisas ele cumpriu, todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Aí o 29 ele diz, estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lá chegaram à boca. Agora olha o 30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus disse, está acabado, chegou o fim, ele concluiu a sua tarefa, né? Ele consumou toda a ordenança do Pai, né? Ele concluiu a sua função como filho, está consumado aqui, ó. Está terminado. Ele concluiu, ele foi o fim da lei. Foi ele aqui, ele consumou tudo aquilo que a lei ordenava para ele. Então, a obra do Pai, a obra do Filho foi consumada na cruz. Acabou ali, não existe mais profecias para os nossos dias, certo? Tudo foi consumado. Mateus 28, olha só, Mateus 28, então não existe terceiro tempo, isso é uma mentira, isso é uma enganação. Mateus 28, e também dizer que nós estamos nos últimos dias é uma mentira, é uma enganação. Me prova na Bíblia, eu estou provando nas Escrituras que você que prega os últimos dias, grande tribulação, a vinda de Jesus e o terceiro tempo, vocês não passam de enganadores, de pessoas. Mateus 28, versículo 20, olha o que é que diz. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou, presta atenção aqui nesta revelação, Jesus disse, eu estou com vocês. Até quando? Todos os dias, até a consumação do mundo, ou do século, ou do aion que eles estavam vivendo os últimos dias. Se não fosse isso, se nós estivéssemos passando os últimos dias, os discípulos estariam vivos. Porque Jesus disse, eu estou com vocês, convosco com vocês, não conosco. Nós aqui, eu, você, pastora, você, pastor. Jesus não disse que estaria com você, nem com a igreja dos dias de hoje, não. Ele disse que estaria com os seus discípulos. Até quando? Até a consumação do mundo, ou a consumação do século, ou a consumação daquela era, ou a consumação daquele aion. Enquanto não fosse consumado aquela era, aquele mundo em 70, eles estavam vivendo os últimos dias. Beleza? Se você, pastor, escolinha dominical, ensina que nós estamos vivendo os últimos dias, esses discípulos têm que estar vivos. Porque a promessa de Jesus para os discípulos foi que está com eles até. Jesus disse, eu vou com vocês até a consumação, até o fim, até o término, até 70, até a queda do templo, até a minha volta no ano 70, quando o templo caiu e disse, Jesus voltou e fez juízo contra Israel. Então os discípulos, Jesus foi com os discípulos até o fim daqueles dias, ou até os últimos dias, até a consumação deste aion, deste mundo, deste sistema. Então a lei acabou de fato e de verdade com a queda do templo. Acabou tudo, todo o regime de lei ali. Outra coisa aqui, agora presta bem atenção como eles estavam vivendo os últimos dias. Aqui já é uma dica primeira para a gente se calçar. Né? Nós da graça, graças a Deus, nós temos a cobertura, nós temos alicerce, nós temos alimento para dar, né, para os nossos irmãos religiosos desta grande, né, cadeia evangélica. Mas calma, vamos mais um pouquinho. 1 Coríntios, presta atenção que Paulo falou sobre o fim do mundo, o fim do século, os últimos dias. Primeira carta aos Coríntios. Presta bem atenção aqui
né, você deste canal. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 11. Olha só, olha só. Leia o contexto. Oh, isso é um contexto. Você não prega o contexto, você lê o versículo isolado. Leia o contexto você. Se você chegar a um entendimento fora disso aqui, aí você escreve aqui embaixo. Mas olha só, 1 Coríntios 10, 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso. Aviso nosso, você professor da escolinha dominical, aviso nosso para nós, eu e você, ou para eles, para a igreja de Pedro, de Paulo, de João, para a igreja do ano 55, do primeiro século, da primeira era cristã. Então, para nós aqui, Paulo está dizendo, este aviso era para eles ou para nós? Pensa aí, escreve aqui. Então, para aviso nosso, deles, para que já são, presta atenção aqui, ó, o complemento, para que já são chegados os fins dos séculos. Fechou ou não fechou? São chegados. Agora, eu ia até chamar uma palavra aqui, nordestina, mas vou segurar aqui. Não é, é um absurdo você dizer que Paulo disse que para eles, Paulo estava no ano 55, dizer que para eles chegou o fim dos séculos. Paulo estava pensando nos dias de hoje ou Paulo estava pensando na grande tribulação do ano 70? Escreve aqui. Qual era o pensamento de Paulo em falar isso aqui para esses irmãos? Para que já são chegados. Paulo sabia ou não sabia que ele estava nos últimos dias? Já são chegados os fins dos séculos, o fim daquela consumação, o fim daquela era, o fim daquele aion, o fim de um sistema mosaico de lei. Então, Paulo sabia, a igreja estava sabendo, sendo instruída de que eles, a igreja de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago, estavam vivendo os últimos dias. E esta carta não foi para mim, nem foi para você. Esta carta foi para os irmãos contemporâneos de Pedro, de Paulo, de João, de Judas, de Tiago. Tranquilidade, e não tem mimimi, mamamá, não tem arrumadinho, não tem achismo, não adianta acrescentar, não adianta falar bonito, não fala o básico que você entenda, para a glória de Deus. Outra coisa, então eles sabiam ou não sabiam? Sabiam. O fim do século chegou para ele ou não chegou? Chegou. Estavam vivendo os últimos dias, sim ou não? Sim. Hebreus capítulo 9, agora olha Hebreus, olha que revelação bombástica para este sistema enganador, sistema evangélico enganador desses dias atuais, os nossos dias, não os últimos dias da Bíblia. 9, versículo de número 26, olha o 26, presta atenção. Hebreus 9, 26, Hebreus ano 66, 64 a 66. Da primeira era, do primeiro século. Né? Vamos dizer que foi Paulo. Ah, não foi Paulo, foi Pedro. Não foi Pedro, foi João, não foi João. Foi quem? Quem escreveu isso aqui? Alguém escreveu. Vamos lá. Hebreus 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Está se referindo a Cristo. Lê o contexto. Mas agora, ele está escrevendo para um povo judeu e dizendo que agora o tempo presente dele, agora, para eles lá, eles, no ano 66. Mas agora, no ano 66, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Outra coisa, viu? Duas coisas aqui. Eles estavam vivendo os últimos dias, que era o fim daquele século, consumação, pleroma, consumação, término, consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Jesus se manifestou para quê? Para não tirar o pecado da religião evangélica.
Foi isso que aconteceu ou não foi? Foi. Jesus tirou o pecado da religião evangélica? Não. Por quê? Porque eles precisam tomar banho na água, eles precisam participar do pãozinho com suco, eles precisam jejuar para se santificar, eles precisam subir o monte para buscar o Espírito Santo, eles precisam apresentar criança para ser abençoada por Deus, eles precisam orar, o pastor precisa ungir com óleo para tirar pecado, expulsar demônio. É ou não é? É. E esquece o principal, esquece isso aqui, ó. Tudo é enganação, tudo é uma mentira, tudo é falta de conhecimento. Olha o que é que Jesus disse. No fim dos séculos deles, da consumação, daquela era, daquele aion do ano 66 que terminou no ano 70, no fim daqueles dias, nos últimos dias dele, Jesus veio de uma vez para sempre, se manifestou para aniquilar, tirar, perdoar, apagar de uma vez para sempre o pecado. E ponto final. Aí você fica com seu doutorado, pós-doutorado, bacharelado, enganando, mentindo e dizendo que o que a Bíblia não diz. Tranquilidade? E para concluir, veja como ele estava nos últimos dias dele, que a consumação daquele século acabou, aquela era acabou, o fim desse sistema aqui, ó, consumação do século, o fim de um sistema religioso mosaico acabou, certo? Jesus disse, eu estou com vocês até o fim do século, para ele lá, que foi até 70, acabou. Por que acabou? Porque Romanos diz que o fim desse sistema foi isso aqui, ó. Romanos 14, versículo de número 4. Olha só. Romanos 14, versículo 4 aqui, ó. Quem é Romanos capítulo 10, versículo 4, que ele diz, ó, porque o fim da lei, o fim de um sistema mosaico, o fim da era, o fim do mundo, a lei era o mundo mosaico, o sistema mosaico de lei, o fim desse mundo era Cristo. Mundo dele aqui, o fim desse sistema de lei agora é Cristo, não é mais a lei, agora é graça, não é mais Moisés, agora é Cristo, não é mais a antiga, agora é a nova, não é mais velho pacto, agora é o novo, não é mais a carne, agora é espiritual. Você está me entendendo, meu irmão? Aí ele diz, para a justiça de todo aquele que crê. Então a justiça não é mais pelas obras da lei, agora é pela fé em Cristo Jesus. E esta fé não é nossa, não nasce no meu coração, não nasceu no teu coração. Esta fé é um dom. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A fé, certo? É um dom de Deus, é gratuito. Ele dá a quem Ele quer, aos seus escolhidos, aos seus eleitos, aos predestinados, aqueles, né, que já estão herdando a vida eterna, e nós que quando partimos daqui iremos direto para a nossa mansão celestial, o reino eterno de Cristo Jesus. Amém? Tudo para a glória de Cristo Jesus. Então, quando você vai lá para Isaías, você percebe esta grande mentira, este grande engano, esta grande falsidade doutrinal, capítulo 2, versículo 2, que diz, ó, acontecerá nos últimos dias. Esses últimos dias nunca foram profetizados para os nossos dias, certo? Para o século 21. Os últimos dias de quem? Do nascimento de Jesus até o ano 70. Os últimos dias de um aion, os últimos dias de uma era, os últimos dias de um sistema, né, mosaico religioso, os últimos dias da lei, os últimos dias, né, que Israel, os judeus, teria Jeová ou Iavé como seu único Deus, mas depois desses últimos dias aqui, depois de 70, aliás, já na cruz, Cristo, Israel já não foi mais um povo exclusivo de Deus. Em 70, com a morte e ressurreição de Cristo, né, Deus atraiu o povo gentil para também fazer parte desta eterna salvação para a glória do Pai. Então aqui os últimos dias, quando você vem também aqui, ó,
Aqui, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, certo? 2 Timóteo, deixa eu ver aqui a hora, 22. 2 Timóteo, deixa eu colocar aqui, capítulo 3, versículo 1, diz, sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Eles já estavam vivendo nos últimos dias. Eles já estavam cientes de que esta era dos judeus estava acabando. Este mundo judaico estava acabando. A lei estava acabando. É tão verdade que Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim desse sistema, desses últimos dias, foi até 70 com a queda do templo. A queda do templo significou para os judeus o fim daquela era, o fim dos últimos dias, o fim de um sistema mosaico, o fim da lei e um novo céu, uma nova terra, movido pelo governo eterno de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém? Então, aqui, meu amado irmão, nos últimos dias, certo? Esta palavra aqui, porém, que nos últimos dias, eschatos, remera, ou últimos dias, e eu pergunto a você, os últimos dias está ligado a quê? É aqui onde entra toda a questão, meu amado. Irmão Van, então quer dizer que esses últimos dias, sim, últimos dias está ligado a alguma coisa. Últimos dias de quê? Esses últimos dias nunca teve fim? Começou aqui no nascimento de Jesus e até nos dias de hoje, e se Jesus não voltar daqui a 10 anos, a 30 anos, a 100 anos, a 1000 anos, a 50 mil anos, continuará os últimos dias? Isto é uma farsa. Isto é uma grande falácia, isto é uma grande invenção, isto é ser mágico ou mágica. É isso aí que a religião evangélica apresenta. Eles esticam isso aqui até Deus dará. Nunca tem fim, nunca teve fim. Isso aqui teve um fim, meu amado. Isso aqui teve um fim. Quando foi o fim disso aqui? Em 70. Então, eschatos remera, isso aqui, últimos dias, certo? Aí a pergunta que eu faço e deixo para você, irmão Van, últimos dias de quê? Esses últimos dias está ligado a quê? É aí onde vem o checkmate. É aí onde vem o despertar. É aqui, meu irmão, últimos dias está ligado aqui. Eita, eu não sabia disso, irmão Van. Eu não tinha despertado para esta verdade, que os últimos dias estava ligado a uma dispensação. Os últimos dias aqui está ligado à antiga dispensação. Meu irmão, quando você aprender isso, você vai dar aula a qualquer religioso evangélico. Você vai dizer assim, você vai pegar um pós-doutorado e vai dizer assim, meu querido amado irmão, pastorzinho, pastorzinha, você que fez pós-doutorado, esses últimos dias que vocês pregam tanto, tá ligado a quê? Se ele não disser isto, ele está mentindo, ele está lhe enganando. Irmão, os últimos dias está ligado à antiga dispensação. Se ele disser isso, ele está falando a verdade, mas ele vai cair numa grande contradição. Ele afirmando que esses últimos dias está ligado à antiga dispensação, aí ele vai ter que afirmar que Jesus já veio e que isso aqui já se cumpriu em 70. Por quê? Por causa dos textos bíblicos que revelam que tudo aconteceu no período de 70 anos. Os últimos dias foram 70 anos perfeitos, do nascimento de Jesus até a consumação do século que findou os últimos dias. Então, para a gente concluir aqui, presta atenção, a pergunta é essa aqui, que eu vou responder no próximo vídeo. Irmão Van, eu pergunto a você, aí você pergunta ao doutor, pós-doutorado.
pós-doutorado, meu pós-doutorado, minha pós-doutorada. Esses últimos dias da Bíblia, esses últimos dias, está ligado a quê? E espera a resposta. Se ela não der a resposta, se ele não der a resposta, no próximo vídeo eu te respondo para a glória de Deus. Agora você não pode perder. Amém? Então vamos dar uma paradinha por aqui. Deus te abençoe cada vez mais, grandemente, né? Alargue o teu conhecimento, te sustente na fé da graça em Cristo Jesus, do Cristo ressuscitado, para a glória de Deus. E não perca, eu digo a você, não perca o próximo estudo sobre últimos dias. Últimos dias está ligado à antiga dispensação. E isto implica em quê? Em muito. No erro da escatologia evangélica e as demais, ou na mentira e no engano dos pastores e das pastoras dos dias atuais. Deixa teu like, se inscreva. Você não é inscrito? Dá uma moral aí, faça esse canal crescer para a glória do Rei, paz do Cristo eterno.